E se eu te dissesse que toda a sua vida já está roteirizada desde o seu nascimento até sua morte e que você não vai criando ela como você pensa, vivendo um dia de cada vez, você acreditaria? Bom, eu vou tentar te provar isso usando como base um filme e também a teoria do caos, ou como algumas pessoas gostam de chamar, o próprio efeito borboleta. O efeito borboleta. Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, eu preciso te explicar o que é, porque tem algumas pessoas que ficam um pouco confusas, confundindo efeito borboleta com um paradoxo temporal ou com efeito Mandela, ou então não sabem mesmo o que significa, né? De acordo com o Google, o efeito borboleta é uma expressão utilizada na teoria do caos para fazer referência a uma das características mais marcantes dos sistemas caóticos, a sensibilidade das condições iniciais. Esse fenômeno foi detectado e descrito pela primeira vez pelo meteorologista estadunidense Edward Lorenz, quando trabalhava em um sistema de equações diferenciais com o objetivo de modelar a evolução do clima. O fenômeno da sensibilidade em relação a pequenas perturbações nas condições iniciais foi descrito através de uma alegoria, apelidada de efeito borboleta, segundo a qual o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia desencadear uma sequência de fenômenos que provocarão um tornado no Texas. A expressão teve ainda a feliz coincidência de o atrator estudado por Lorenz no seu sistema de equações ter uma forma geométrica semelhante a uma borboleta. Então, basicamente, esse carinha aqui, o Edward, fez uma pesquisa e viu que a menor das mudanças climáticas poderiam causar algo bem grandioso. E talvez meu exemplo seja meio falho, mas vamos lá. Vamos a um exemplo real e atual. Uma vez, uma frente fria resolveu passar por uma região, mas somando com as umidades de determinado local e outros fatores que primatas como eu e você não vamos conseguir entender, ela causou uma chuva muito forte em Petrópolis. Essa chuva causou um deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra causou todo esse bagulho ruim que vocês já estão acostumados a ver todo dia no jornal. Sim, é bem pesado, mas esse é o efeito borboleta. Um pequeno efeito do passado pode alterar significantemente o futuro. E é assim que uma coisa simples como uma frente fria, que particularmente eu vejo sendo tratado como algo normal para os profissionais dessa área que alegam somente que essa frente fria pode causar chuva, causou tudo isso. Então, sobre os questionamentos desse exemplo surge a teoria do caos, que é basicamente o efeito borboleta como um todo. E a ideia da teoria do caos é a seguinte: uma pequena variação nas condições em determinado ponto de um sistema dinâmico pode ter proporções inimagináveis. Como exemplo, o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um furacão no Texas. E embora esse seja um evento meio superlativo, levando em consideração que nós não temos como prever ou como escolher as diversas consequências de um ato como esse, que tem múltiplas variáveis, né? Isso não é impossível. O bater de asas de uma borboleta pode sim causar algo muito maior, como um furacão no Texas. E algo que você muda no seu jeito de agir pode sim causar algo muito grande na vida das pessoas, seja isso bom ou ruim. Ou seja, na teoria do caos, nada disso é impossível de acontecer. Cada escolha sua tem múltiplas variáveis e você nunca vai saber qual é a certa. E é daí que vem a frase popular criada para explicar esse efeito. Uma coisa tão simples quanto bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. E bom, essa frase aparece logo no começo do filme que vamos falar hoje, o filme intitulado de Efeito Borboleta, lançado em 2004 aqui no Brasil. E lá estava eu mais uma vez, conversando com um amigo meu no Discord, quando de repente nós entramos em uma conversa sobre filmes. E dentre esses filmes ele destacou um chamado de Efeito Borboleta, que como o próprio nome já diz, né, tem como base o efeito borboleta. Como vários outros filmes que tratam sobre esse mesmo tema e que você provavelmente já assistiu, como Durante a Tormenta ou De Volta para o Futuro. Só tinha uma diferença: eu nunca tinha assistido esse filme, mas depois de ver, ele me abriu os olhos para fazer um vídeo próprio para explicar essa teoria. E também a minha teoria do começo sobre a sua vida está completamente roteirizada, levando em consideração a seguinte frase criada por mim mesmo: nesse exato momento, enquanto você acha que está vivendo no presente, o seu eu do passado está vivendo no passado e o seu eu do futuro também está vivendo no futuro. Sei que ficou meio confuso, mas só quem é bom mesmo vai entender o que eu quis dizer. Vai entender que eu levei a sua vida como um todo agora, como um livro já pronto. Tudo que você fez já está escrito, você só está lendo ele agora, mas tudo já está feito. Você não pode mudar quem as pessoas são sem destruir o que elas eram. O nosso filme conta a história de Ivan Treborn, que durante parte da sua infância tem apagões de memórias em momentos muito intrigantes, como tipo, de repente ele pega uma faca sem lembrar porque tinha ela na mão, ou então quando ele desenha algo bem estranho na escola e também não lembra. A sua mãe fica preocupada e o leva a um médico que recomenda que ele escreva um diário. A partir de então ele começa a escrever os momentos mais marcantes nesse diário. Na sua adolescência acontece uma tragédia que mais uma vez ele não se lembra do que é, mas essa tragédia força sua mãe a mudar de cidade. Bom, agora o Ivan é universitário e tenta estudar sobre a mente humana usando minhocas, além
além de morar com um amigo punk. Um dia, enquanto lia seu diário, o Ivan teve um flashback e decidiu voltar na cidade natal para visitar os amigos. Ele encontra a Kelly, a sua namoradinha de infância, trabalhando como garçonete no restaurante local, enquanto o irmão dela, o Tommy, tá preso e o Lane ficou com traumas porque ele havia meio que matado acidentalmente uma mãe e um bebê. E era esse o evento que ele não lembrava na adolescência, que fez ele mudar de cidade. Logo depois dele conversar com a Kelly, ela meio que se mata, provando que ela já estava deprimida há muito tempo. Então, motivado por isso, o Ivan tenta ler seu diário até conseguir voltar no tempo e talvez mudar o destino da Kelly, tornando ela viva de novo. Então, eba, ele muda o destino dela e todos ficam felizes pra sempre. Não é bem assim que funciona. Quando ele muda o destino da Kelly, fazendo o pai dela parar de molestá-lo, o que acontece é que o pai começa a molestar o irmão, e no final ele acaba sendo morto pelo Ivan, porque eles entram numa briga, pipipipopopó. Sim, o Ivan decide mudar isso também. Então, em todas aquelas vezes que o nosso herói fazia coisas estranhas na infância, como mostrado no filme, era só ele voltando ao passado e tentando resolver alguma coisa que deu errado, todas as vezes que ele voltou no tempo. Por exemplo, quando ele segurou a faca, era ele tentando procurar algo pra desarmar a bomba que mataria aquela mulher e a filha. E quando ele desenhou aquilo, quando criança, era pra provar pro amigo de cela que ele tinha realmente blackouts, mas depois é mostrado que ele fura a mão, sendo que ele o filme todo nunca teve essa cicatriz. Epa, um furo no roteiro? O que acontece é que toda vez que ele volta no passado, algo dá errado. Quando ele dá o ferro pro Lane desamarrar o cachorro dele, o cara mata o Tommy, ao invés de desamarrar o cachorro. E aqui ele vira uma, literalmente, sem meme, usuária de crack e prostituta. Ou então, quando ele pula em cima da bomba pra salvar a mulher e a bomba explode nele, ele perde os braços e a Kay fica com Lane. Enfim, o cara descobre que tudo que ele faz pra tentar ficar junto da Kay dá merda, e ele percebe que na verdade tudo que ele tem que fazer é se afastar dela. Então ele volta ao dia que conheceu ela e ameaça matar a família da mesma, forçando a menina a ficar longe dele e consequentemente nunca conhecer ele. É um dos finais em que ele nunca conheceu a Kelly, nem um Tommy, e é melhor amigo do Lane. É quando ele queima os diários também e vira um adulto aparentemente bem sucedido, que por algum motivo cruza com a Kelly, mas decide seguir o seu caminho e eba, o filme é feliz, acaba com um final feliz, Esse é o final que foi pro cinema, no caso, mas não é o único final que existe. Em um dos finais, o Ivan segue o mesmo caminho que o amor da vida dele, deixando aberto pro público saber o que aconteceu ou não. Em outro final, ele fala com ela, convida ela pra um café, e eu diria que são dos finais mais felizes, porque é de certeza que eles vão ficar juntos. E o último final, o do diretor, o melhor na minha opinião, e o mais coerente com todo o filme, é quando ele volta ao dia do nascimento, e lá da barriga da mãe dele, ele se enforca com um cordão umbilical. Quando o Ivan faz isso, a mãe perde o terceiro filho, fica abalada no começo, mas logo decide casar com outro cara, e ela tem uma filha com ele. O Tommy e a Kelly vão morar com a mãe, que os enche de amor, já que o único motivo da Kelly querer morar com o pai abusador era pra ficar perto de Ivan. Daí o Tommy vira religioso e a Kelly casa com outro cara e parece mais feliz do que nunca agora. Então, basicamente, era só o cara nunca ter nascido que todos viveriam felizes pra sempre. Então é daí que tiramos a dúvida sobre voltar ao passado e fazer coisas diferentes. Vamos supor que você se arrependa de algo e diga, nossa, eu daria tudo pra voltar no passado agora e mudar isso. Só que quando você mudar algo muito pequeno, você acorda pior ainda. Ou você acorda em outra cidade, ou sua mãe morreu, ou você tem câncer, ou você não tem braços e precisa ver o amor da sua vida com seu melhor amigo. E além de tudo isso, você nem pode ser mais você mesmo, porque as possibilidades são múltiplas, infinitas. Imagina só se aquilo que você mudou era um arco de amadurecimento pra você, e quando você acorda, esse arco some. Pois é, o que você faz no seu passado define quem você é no futuro. Tudo. As escolhas erradas te ensinam algo, as vergonhas que você passa também. Se você mudasse algo como aquilo, isso também mudaria quem você é hoje. É impossível mudar quem uma pessoa é sem destruir o que ela era. Justamente porque o roteiro da sua vida já está escrito, você não pode alterar isso sem alterar todo o resto. E enquanto eu tava pensando sobre isso, eu lembrei de outro filme que acredito que vocês já saibam qual é. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Puta merda, mano, eu amo esse filme. Bom, o filme tá indo de boa até que chega um momento que eles precisam salvar um bichão lá, condenado justamente à morte, o Bicuço. Enquanto eles estão na cabana do Hagrid, o Harry sente algumas pedras batendo nele, que ele não sabe de onde vem. E quando eles estão lá fora, Hermione vê algo que ela também não sabe o que é, atrás dela. Mas eles só decidem ignorar isso por enquanto. Bom, nisso não mostra se eles conseguem salvar o Bicuço, e aparece só a cena do homem aparentemente matando o animal enquanto os pássaros voam e eles choram. Então o filme passa e eles decidem voltar no tempo pra tentar salvar o bicho de novo. Quando eles voltam no tempo, na verdade quem havia jogado as pedras era um deles do futuro, não lembro se é o Harry ou a Hermione. E quando a Hermione ouve alguém atrás dela, era ela mesma falando. Então, no final eles conseguem tirar o Bicuço de lá, ou seja, o que o ceifador cortava na verdade sempre foi uma abóbora. Então isso só serve de exemplo pela minha teoria de que agora sua vida já existe bem roteirizada e que você não está criando ela como achava.
Bom, então vamos ver isso na prática para tornar tudo ainda mais fácil para vocês. Esse videozinho aqui mostra basicamente o efeito borboleta na prática. A bolinha de cima mantém um movimento 85% constante durante o vídeo todo e a bolinha de baixo muda drasticamente. Ou seja, o pequeno errinho de movimento que a bolinha de cima faz torna a bolinha de baixo totalmente inconstante e, levando em consideração a força-peso da mesma, com esses movimentos inconstantes da bolinha de baixo, ela influencia a bolinha de cima a mudar também, levando assim um movimento infinito. E quanto mais uma muda, mais a outra muda, e essa de cima muda, e a de baixo muda, e a de cima, enfim. Agora, vendo todas as consequências que uma mudança simples causa e levando em consideração os efeitos disso, ou comumente chamado efeito borboleta, você tem certeza que faria de tudo para voltar ao passado e mudar algo que fez? Bom, eu não teria tanta certeza disso.